Lidar então com as figuras de linguagem é lidar com usos linguísticos que se mostram mais expressivos justamente por fugirem ao corriqueiro, ao cotidiano, ao comum. Bom, para estudar as figuras, que estratégia nós adotamos aqui nessa aula? Elas serão agrupadas de acordo com princípios comuns que as constituem. Então, nós veremos que, baseadas na semelhança, existem 5 figuras, e veremos uma a uma quais são elas, começando pela figura de linguagem mais conhecida, e talvez até, arrisco dizer, a mais recorrente, que é a metáfora. Bom, uma primeira coisa importante a se saber sobre a metáfora, ela é uma entre as tantas figuras de linguagem que nós vamos estudar, e está diretamente associada à ideia de semelhança. É com base nela que se constitui essa figura. Por que eu estou destacando isso? Porque no uso popular é frequente chamar toda e qualquer figura de metáfora, e isso não é correto. A metáfora é aquela figura que se dá, para que tenhamos um exemplo, aqui nesse conceito desenvolvido pelo pensador Zygmunt Bauman, que é a modernidade líquida. Observe, quando se trata aqui da modernidade, esse termo se refere a uma época, a um período histórico. E o termo líquido se refere à matéria. O tempo não é concreto, não é um elemento material para que nós o chamemos literalmente de líquido ou sólido. Porém, quando Bauman desenvolve esse conceito de modernidade líquida, ele recorre à linguagem figurada, associando aquilo que é líquido a aquilo que muda de forma com facilidade. Basta pensar que um tijolo, para que sua forma seja alterada, exige muito mais esforço do que água, por exemplo. Colocar a água numa jarra ou colocar água num copo faz com que facilmente ela assuma a forma daquele copo, a forma daquela jarra. Aí o que acontece? Bauman vê uma semelhança entre o líquido, um copo d'água, por exemplo, que, enfim, assume a forma de copo quando está num copo, assume a forma de xícara quando está em xícara, a água corre, flui com facilidade, a fluidez aqui é uma marca do sentido literal de líquido, e ele associa essa ideia de fluidez de mudança à nossa modernidade, em que as coisas, segundo ele, se alteram com facilidade. A velocidade da tecnologia, por exemplo, mostra isso, o quanto nossos tempos são tempos de mudança constante. Em resumo, o que acontece aqui? Bauman faz uso da linguagem figurada, é a primeira figura de que lidamos aqui, da metáfora, para explicar a sua visão sobre o que é a marca dos nossos tempos, a rapidez na mudança, que ele associa à fluidez, que ele associa a líquidos. Veja que há, portanto, uma relação de semelhança, segundo Bauman, entre a mudança constante que caracteriza a nossa época e os líquidos, cuja forma se altera com facilidade. E é dessa semelhança que se constitui a expressão figurada modernidade líquida. Temos aqui, portanto, um caso de metáfora. Como eu já te avisei, são 5 as figuras baseadas na metáfora. Mas uma coisa importante a se adiantar é que todas elas guardam com a metáfora esse princípio de se basearem na semelhança. É possível dizer que cada uma dessas próximas, a comparação, por exemplo, já é um caso, cada uma dessas, de uma maneira informal, eu poderia dizer que é uma espécie de metáfora, que é um tipo de metáfora. Porém, deve acontecer alguma coisa a mais para que essa metáfora, digamos assim, receba um nome mais específico. Ou seja, quando é que nós deixamos de usar o nome metáfora e passamos a usar o nome comparação? Quando, além dessa relação de semelhança que nós vemos aqui na metáfora, fica explícita uma partícula comparativa.
Se, por exemplo, fosse dito que a modernidade é como um líquido, é tal qual um líquido, se fosse um português mais informal, a modernidade é que nem um líquido. Qualquer que seja a partícula comparativa, faz com que nós não tenhamos mais metáfora e passemos a usar esse nome mais específico, que é comparação. Para que tenhamos um exemplo, vamos aqui para um trecho da canção Drão, de Gilberto Gil, em que essa segunda figura da nossa lista se apresenta a comparação. Nesse trecho da canção, que leva o título Drão, se diz: Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem de morrer para germinar. Veja que aqui está explícita a partícula comparativa quando se diz o amor da gente é como um grão. Se não houvesse esse como, o amor da gente é um grão, seria metáfora. Esse como, a figura é a comparação. Bom, identificar a comparação é relativamente simples. O que é mais importante é identificar aqui o sentido dessa comparação, quer dizer, qual semelhança existe entre o amor, entre esse eu lírico e drão, e um grão. Por que essas coisas são semelhantes ou por que essas coisas são aqui assemelhadas, aproximadas? Nesse caso, ajuda a saber que Gilberto Gil foi casado com Sandra, que carinhosamente era chamada de Sandrão. E essa canção é feita em homenagem à relação deles depois do término. Eles já estavam separados, já estavam divorciados quando Gilberto Gil compõe a canção. Isso parece ter alguma relação com a ideia de que esse amor tem que morrer para germinar. Quer dizer, o grão, depois de plantado na terra, é que germina, é que se transforma numa planta, numa árvore, em algo maior. Esse grão plantado na terra é semelhante ao que se faz com um indivíduo que morre, não é? Cavamos um buraco, enterramos o corpo e ele é coberto. Então é como se o grão plantado fosse essa noção da morte aqui. Porém, quando esse grão é plantado, ele vira algo maior, mais belo, mais bonito. Parece ser essa a visão que Gilberto Gil tem dessa relação. Após o término, ela se transforma em algo mais bonito, a ponto de merecer esse elogio, a ponto de merecer essa homenagem. Então, volto a dizer, além de identificar qual é a figura, metáfora ou comparação, saber que elas são baseadas em relações de semelhança é importante também para o entendimento do texto, para a compreensão do texto. É quando nós buscamos a semelhança entre líquido e modernidade que entendemos a expressão de Bauman. É quando buscamos a semelhança entre amor e grão que compreendemos melhor a canção de Gilberto Gil.